E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui pra gente direcionar algumas respostas, tá certo? Peço que vocês peguem o material de vocês, do oitavo ano, página 22. Vou ajudar vocês a responder algumas questões e nas próximas aulas seguintes vou solicitar que vocês respondam as questões contidas nas páginas 24 e página 25, tá? Mas de antemão vou ajudar vocês a responder as páginas 22 e 23. Vamos lá comigo, tá bom? Página 22. A mulher rouca. Putz, esqueci a toalha molhada em cima da cama. O efeito do sentido da tirinha foi construído por meio da relação que se estabelece entre a mulher e o Hulk, a mulher e o marido e a mulher, o marido e a toalha molhada e a mulher. Bom, o efeito de sentido a gente pode transparecer de dois aspectos diferentes. Caracterizar a mulher com o Hulk, a mulher e o personagem forte, bravo, né? E a gente pode pensar na perspectiva do marido e a toalha molhada, que não faria sentido. A toalha molhada e a mulher também permitem essa analogia de sentido, né? Só que note, pessoal, que a concepção da mulher de ela estar naquele estado se perpassa por ela ver a toalha molhada, né? Então, qual é o sentido dela ficar brava e parecida com o Hulk? Porque o marido esqueceu a toalha molhada de novo na cama. Então, aí você poderia perguntar, professor, e não seria o Hulk com a mulher? Não, porque a concepção que perpassa do sentido interagido pelo contexto anterior se perpassa de fazer a analogia entre o contexto de que a mulher fica brava quando ela vê a toalha molhada na cama. Então, essa é a relação de sentido. Eu não posso direcionar que seria a mulher e o Hulk. Por que, professor? Porque para poder ela ficar igual ao Hulk, ela teve um motivo. E se eu não souber qual foi o motivo, não causa essa percepção de sentido. Então, quando você tem a toalha molhada e a mulher, faz com que ela fique nesse estado, transcorrendo como alternativa correta a letra E. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender, né? Questão número 24. Exercício para a vida adulta, filho. Você precisa saber lidar com as frustrações. Eu também posso atacar a geladeira? Pessoal, para essa questão é muito interessante fazer duas características diferentes, certo? Na minha concepção como leitor interpretativo, né, a gente pode caracterizar de duas formas, certo? É o que eu vou apresentar para vocês agora. Considera a fala do último quadrinho, deduz que pensa que comida não é uma boa maneira de fugir das frustrações, muito pelo contrário. Então, desta forma, você torna-se essa alternativa em falsa, né? Ele pensa, sim, que comida é um ato de fugir das frustrações. Considera atacar a geladeira como um modo de fugir das frustrações. Exatamente, tem essa percepção, como eu estou indagando para vocês no começo. Letra C. Entende que atacar a geladeira é um ato ilícito, por isso questiona a mãe. Isso não tem nada a ver, um ato ilícito. Não, atacar a geladeira é um ato de fugir das frustrações, né? D. Sabe que a mãe costuma atacar a geladeira para lidar com suas frustrações. Ele caracteriza que a mãe também ataca as geladeiras para fugir das frustrações. Então, esta é uma outra percepção interpretativa que a gente pode ter para essa questão, certo? Acha que adulto costuma atacar a geladeira. Não. Fora disso, né? Essa alternativa também não corresponde com a verdadeira. Então, a gente precisa rememorar ao segundo quadrinho para ter um melhor enfoque para com o terceiro. Você precisa saber lidar com as frustrações. Então, por a mãe atacar a geladeira quando está frustrada, ele perpassa sobre essa característica também, né? Ele sabe que a mãe costuma atacar a geladeira para lidar com as frustrações. Dessa forma, ele considera que atacar a geladeira é como um modo de fugir às frustrações. Então, professor, o senhor está dizendo que perante a minha análise interpretativa eu posso considerar A e a D como correta. Sim, perfeito. Só que a questão diz sobre o último quadrinho, né? Se é perante o último quadrinho, voltado para esse contexto, a gente fica só com a letra D.
porque é onde direciona o contexto com a mãe, propriamente dito, tá? Mas lembrando, você pode ter uma análise interpretativa em que a letra B de bola pode estar coerente com o seu traço. Perfeitamente, sem sombra de dúvida. E aí eu não posso desconsiderá-la, ok? Tudo bem? Ficou claro para vocês? Lembrando que se não ficou claro, pessoal, eu estou online para sanar todas as dúvidas, tá bom? 25. Soube que alguém criou um perfil no Facebook e usou uma idade falsa. Que coisa feia. É que minhas amigas dizem que pareço mais nova. Aí vem. Ao assinar a alternativa correta, considerando as formas verbais da tirinha. A forma verbal criou a intransitiva. Criou o primeiro quadrinho. Grifem aí. Soube que alguém criou. Quem cria, cria algo. Cria alguma coisa. Então, preciso de um complemento. Quando eu falo uma frase até o verbo criou, ela não tem sentido por si só. Dessa forma, eu considero essa alternativa como alternativa falsa. B. A forma verbal pareço apresenta complemento com preposição. Pareço, pareço. Quero que vocês grifem aí no último quadrinho. Pareço mais nova. Mais nova, mais nova. Certo? Um advérbio de intensidade. Ok? Então, desta forma, você não pode considerar que ela é uma preposição, já que é um advérbio de intensidade. Ok? Então, não é uma preposição. Não tem contexto preposicional. Alternativa falsa também. C. A forma verbal usou apresenta dois complementos. Usou o segundo quadrinho e usou uma idade falsa. Quando a gente fala em complemento, pessoal, e ele fala em dois complementos, não são duas palavras, são dois complementos, aqueles chamados de objetos diretos e objetos indiretos. Se tiver preposição, objeto indireto. Se não tiver preposição, objeto direto. Então, quando ele fala dois complementos, ele diz que um primeiro complemento tem um objeto direto, ou seja, sem preposição, e no segundo momento tem um objeto indireto. Só para vocês ficarem claros, o verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém. Então, note, dei os livros para Antônio. Então, os livros é o objeto direto. Por quê? Porque está sem complemento. Para Antônio, para a preposição, para alguém. Então, desta forma, você tem o verbo transitivo indireto, um objeto indireto. Então, ele não apresenta dois complementos, como a gente pode ver na frase, ó. E usou uma idade falsa. Quem usa algo. Pronto. Não é a algo, né? Então você só tem um complemento direto. Dessa forma, transformando em objeto direto. Um objeto só. Perfeito? Letra D. A forma verbal dizem não possui complemento. Olha aí. É que minhas amigas dizem. Último quadril. Quem diz algo, né? Ele está com sentido complementativo. Nós iremos aprender futuramente, principalmente no nono ano, está agregado a uma oração subordinada substantivo objetiva direta, porque esse que aí é uma conjunção integrante, né? Diz isso. Então, quem diz algo, mas o nosso intuito aqui é classificar somente o complemento do verbo. Então, quem diz algo, você tem um objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Ok, pessoal? Então, ele apresenta assim, complemento. E a letra E, só nos restou ela. A forma verbal criou apresenta complemento sem preposição. Ok, olha lá. Soube que alguém criou. Quem cria algo, como eu já tinha dito. Aí você vai dizer assim, professor, e esse no Facebook aí? No Facebook, pessoal, é um advérbio de lugar. Porque quem cria algo, tá? Tudo bem? Até aí? Então, a sua essência do verbo criar é um verbo transitivo direto e não um verbo transitivo direto e indireto. Esse, no Facebook, é um advérbio de lugar. Por isso. Ok, pessoal? Pessoal, questão, página 23, questão 26 e 27, a gente precisa rememorar esse texto. Conta de Clarice Lispector. Um dia, Clarice Lispector intercambiava com amigos 10.000 anedotas de morte e do que tem de sério e circo. Nisso chegam outros amigos, vindos do último futebol, comentando o jogo, recontando ou refazendo-o de gol a gol. Quando o futebol esmorece, abre a boca um silêncio enorme e ouve-se a voz de Clarice. Vamos voltar a falar a morte? 26. O poema de João Cabral revela que
Assuntos bons e ruins não podem ser tratados da mesma forma? Não, diferente disso. Clarice respeitou muito bem, né, a fala dos amigos. Não dessa forma, não posso considerar essa alternativa como correta. Os amigos mudam de assunto pela presença de... Não, eles chegaram falando já. O tema futebol foi desrespeitoso? Não, de hipótese alguma. Tanto Clarice espera eles terminarem de falar para poder dar a denota, voltar a continuar a falar sobre outro assunto que ela estava dizendo. Clarice lida naturalmente com a realidade, seja boa, seja ruim. Sim, porque ela tem um contexto que está falando sobre a morte. E quando ela está falando sobre a morte, chega alguns amigos comentando sobre futebol, um lado bom. Então ela naturalmente age quando os amigos esmorecem, ou seja, acaba perdendo um gosto de falar de futebol, ela comenta, vamos falar sobre a morte. Então ela sistematiza entre as coisas boas e ruins, ok? As mulheres, na letra E, que é a hipótese, as mulheres, está falando sobre as mulheres? Não. Não tem hipótese nenhuma para a característica da questão 26, a letra S é verdadeira. Então, desta forma, letra D, coerente e verdadeira. Questão 27. Sobre as formas verbais presentes no poema são intransitivas. Ó, intercambiava, né? Intercambiava. Um dia Clarice Lispector intercambiava. Quem intercambia com alguém. Ela intercambiou com quem? Com os amigos. Ele precisa de complemento, certo? Chegam. Vamos ao chegam. Nisso chegam. Ok, nisso chegam. A frase está no contexto indireto, tá? Outros amigos nisso chegam. Pronto. Verbo transitivo. Não, pessoal. Verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. E o outro tá facinho, né? Quando o futebol esmorece. Pronto. Esmoreceu. Acabou. Ele precisou de complemento? Também não. É tanto que existe uma vírgula aí no verbo esmorece. Então ele não precisa de complemento, certo? Não se pode separar o complemento do seu verbo por vírgula. Tudo bem? Assim como o sujeito e o predicado. Ó, refazendo, recortando. Note que eles têm complemento, que é o pronome oblíquo. Refazendo, recortando. Eles precisam de complemento, tá? Abre. Quem abre, abre alguma coisa. No caso, foi a boca. Ouve-se. Note que ele tem complemento. E chegam e comentando, tá? Comentando. Quem comenta, comenta algo. Verbo transitivo direto. Desta forma, a letra B é a alternativa correta, tá? Pessoal, essa questão 28 da UFV assinala a alternativa em que é a quebra do paralelismo gramatical. Eu vou comentar só duas alternativas para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Porque há convenções internacionais, em contrário, assinala em que há. Em contrário, o exemplo da Holanda foi catastrófico. A discriminação do uso de drogas é desaconselhável. Vocês conseguiram entender perfeitamente? Eu particularmente consegui. Eu acho que não tem nenhuma contextualização que não tenha de um paralelismo. Acho que está tudo bem alinhado, em tudo bem agrupado, tá? Na P, a discriminação do uso de drogas é desconselhável. Tranquilo. Por haver convenções internacionais. Em contrário, e porque o exemplo da Holanda foi catastrófico. O que foi catastrófico na Holanda? Note que ficou em desadequação paralelismo, quase que não sai. Então, desta forma, a letra B corresponde com a questão correta. Tá certo, pessoal? Então, assim a gente finaliza, certo? Página 23 a 24. E rememorando, tá? Sobre os assuntos. E quero lembrar que estou online para sanar todas as dúvidas possíveis. Tchau!